Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Miguel Jerónimo, sou pastor da Igreja Batista Getsemane e estou aqui hoje convosco para partilhar algo que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Deixa-me ler aqui os versículos 4 e 5. Diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Guarda esta expressão, sob a tua palavra. Lendo a história assim de repente, parece estranho que Pedro tenha deixado Jesus entrar no seu barco, tenha deixado que Jesus lhe desse ordens, mas precisamos entender, Jesus não era um desconhecido para ninguém naquela região, não era um desconhecido para Pedro. Havia uma expectativa generalizada naquela época da chegada do Messias. E o próprio Jesus já tinha feito sinais em Cafarnaum e a Bíblia diz-nos em Lucas 4 que a sua fama já crescia na vizinhança. E Pedro, com certeza, conhecia Jesus, respeitava Jesus, mas foi aqui que tomou a decisão que mudou a sua vida. Nós temos aqui nesta história, encontramos um Pedro cansado, frustrado, preocupado. Ele tinha trabalhado a noite toda, esse era o seu trabalho, era o seu ganha-pão, era aquilo que ele chegaria à casa e que diria à sua esposa, aos seus filhos, o que é que ele tinha conseguido para depois adquirirem alimentos, fazerem face às suas responsabilidades. E depois daquela noite de trabalho ele tinha zero, ele não tinha nada, ele tinha dado o seu melhor, ele tinha se esforçado e nada. Mas aqui quando Jesus o desafia, ele diz: Mestre, sob a tua palavra. Como se a palavra de Deus fosse um fundamento, um alicerce sobre o qual Pedro agora queria começar a construir. Sob a tua palavra eu vou fazer isto. Pedro cansado, Pedro frustrado. Eu acho que na nossa história nós podemos também rever-nos um pouco aqui em muitas coisas que temos tentado e temos fracassado. Podemos pensar talvez no nosso casamento ou na nossa família, talvez na nossa vida financeira, talvez nos nossos hábitos, nos nossos vícios, nas nossas fraquezas, que nós nos temos esforçado, dado o nosso melhor, mas como Pedro naquela noite não temos obtido nenhum resultado. A Bíblia diz-nos lá em Provérbios capítulo 13 que a esperança adiada faz adoecer o coração. A expectativa de uma coisa boa que aconteça e que não acontece faz o nosso coração adoecer, faz o nosso coração definhar. O que é que nos tem frustrado? O que é que nos tem deixado cansados? O que é que nos tem feito pensar em desistir? O que é que nos tem feito estar talvez como Pedro ali naquele barco? Mestre, eu já tentei, eu já me esforcei, eu já me frustrei, mas aqui entra a diferença. Pedro é capaz de dizer no meio daquele cansaço, daquela frustração: sob a tua palavra eu farei de novo. E o que é isto de agir sob a tua palavra? O que é isto de colocar a palavra de Deus como um alicerce para as nossas vidas? Deixa-me ver se eu consigo explicar, resumir isto, utilizando aqui três conceitos. O primeiro deles é a obediência. Pedro diz a Jesus: olha, eu já tentei. Mas, Jesus, eu tentei pescar na hora certa, que eu sempre pesco, de noite, no lugar certo, onde todas as noites eu vou e onde o peixe costuma estar, mas não deu. E contrariando toda a lógica de Pedro o pescador, de Pedro o empresário, de Pedro o homem adulto que sabia o que estava a fazer, contrariando tudo isso, contrariando a sua lógica, que pescar de dia nunca funcionava, Pedro decidiu ser obediente. Pedro decidiu não confiar na sua experiência, no seu achismo, naquilo que ele pensava, que ele achava, mas decidiu obedecer a Jesus. Sob a tua palavra vou lançar as redes. Agir sob a palavra de Deus implica que nós possamos ser obedientes mesmo antes de compreendermos, mesmo antes de concordarmos, porque só desta maneira nós vamos ver o poder de Deus agir. Eu ouvi outro dia a história de um atleta brasileiro, um campeão de natação, que desde muito cedo treinava, ganhava competições, mas que a uma certa altura queria evoluir para o próximo passo, queria ser campeão nacional, queria ser campeão olímpico, então contratou um dos treinadores mais conceituados no Brasil. E aquele rapaz já tinha os seus 16, 17 anos, já era semi-profissional, e o treinador colocou-lhe uma rotina de treinos com as quais ele não concordava, que ele achava que não fazia sentido.
E ele diz que foi ter com o treinador e que lhe disse: olha, eu não concordo com esta rotina de treinos, eu não acho que deve ser assim que as coisas sejam feitas. E o treinador virou-se para ele e disse: olha, eu não preciso que tu gostes do meu método, eu não preciso que tu entendas o meu método e eu não preciso que tu estejas de acordo com o meu método. Eu só preciso de saber se tu és capaz de ser obediente. E aquele atleta contrariou o seu orgulho e pensou: epá, este treinador tem formado tantos campeões, sim, eu consigo ser obediente. E encurtando aqui a história, a verdade é que com aquele treinador, com aquele método, ele sagrou-se campeão mundial e atingiu uma série de recordes a nível nacional, porque foi capaz de obedecer a um treinador, a um homem em quem ele achava que podia fazer a diferença na vida e na carreira dele. Da mesma maneira, aqui Pedro, ouvindo Jesus, ele decide ser obediente ao que Jesus está a dizer. E sabes, o que eu tenho visto, e começando pela minha própria experiência, é quando eu sou obediente a Deus, eu passo de ser apenas um mero ouvinte ou um mero conhecedor de quem Jesus é, de quem Deus é, para ser uma testemunha do poder dele. Eu deixo de estar dependente só de mim mesmo e coloco os meus desafios, os meus problemas nas mãos de Deus. Isto leva-nos aqui ao segundo passo desta caminhada de agir sob a palavra de Deus, que é a confiança. A confiança, ela anda de mãos dadas com a obediência. Voltando à história do atleta brasileiro, ele fez o que fez, ele obedeceu àquele treinador mesmo discordando, porque ele confiava nos resultados que aquele treinador já tinha tido com outros atletas. E se pensarmos na história bíblica, para mim, o melhor exemplo, a história que melhor ilustra isto, é a história de Abraão, no Monte Moriá, quando Deus lhe manda sacrificar o seu próprio filho. Repara, isto não fazia sentido nenhum. Isto não tinha lógica nenhuma, isto não estava de acordo com a revelação do Deus de Abraão, de Jeová. Havia outros deuses naquela época que sim, que pediam sacrifícios humanos, mas Deus, Jeová, nunca tinha pedido isso em toda a história com o seu povo. E Abraão escuta aquilo e ainda assim obedece. E eu ponho-me a pensar, porquê que Abraão obedeceu? Contrariamente à lógica, contrariamente ao seu sentimento de pai. Eu acho que Abraão obedeceu porque ele confiava em Deus. Ele confiava na bondade de Deus, ele confiava no poder de Deus. Ele confiava no plano e no propósito eterno de Deus. Deus já lhe tinha dito que daquele filho ele seria pai de multidões. Nações viriam a ser geradas daquele filho. Então Abraão confiou em Deus e por isso foi capaz de lhe obedecer. Pedro, da mesma maneira, obedeceu a Jesus porque confiava nele. Confiava que Jesus sabia o que estava a fazer. Confiava que Jesus queria o melhor para ele. Jesus não o queria envergonhar. Jesus não o queria frustrar mais. Jesus, com certeza, quereria alguma coisa boa para ele. Ele confiou, acima de tudo, que com Jesus podia obter melhores resultados do que aqueles que ele obteve sozinho. E a minha pergunta é, nós confiamos nisto? Nós confiamos que se obedecermos a Deus, se ficarmos na dependência de Deus, nós vamos obter melhores resultados do que aqueles que nós fazemos sozinhos. Eu acredito que se eu confio em Deus, ou porque eu confio em Deus, porque eu confio nos seus caminhos, porque eu confio nos seus processos, eu posso confiar que com Ele obterei melhores resultados. Darei mais frutos. Pedro confiou na estratégia de Jesus e fez a maior pescaria da sua vida. Se Pedro não tivesse confiado em Jesus, se tivesse dito: Jesus, olha, desculpa, a tua mensagem foi boa, a tua pregação foi boa, mas da minha vida entendo eu, do meu trabalho entendo eu, da minha família entendo eu, de pescaria entendo eu. Então, Jesus, não vou fazer isso que tu me estás a dizer. Pedro teria voltado para casa frustrado. Pedro teria voltado para casa sem nenhum resultado para mostrar à sua família, enquanto chefe de família, com certeza isso seria duro para ele. Mas mais até do que isso, Pedro teria perdido maior chamado e maior propósito da sua vida. Foi ali, naquele encontro com Jesus, que Jesus o chama para ser pescador de homens. E Pedro, e coincidentemente ou não, André, que estava no barco com ele, Tiago e João, que estavam noutro barco e vieram ajudá-los, passaram a ser aqueles discípulos mais próximos de Jesus. Repara como a vida deles mudou, porque Pedro pôde obedecer, porque Pedro pôde confiar. Será que nós conseguimos confiar? É porque a nossa obediência e a nossa confiança são a base da nossa fé. E este é o terceiro e último ponto que eu gostaria de mencionar sobre colocar
palavra de Deus sobre o alicerce, como a estrutura básica para a nossa vida. Construir sob a palavra de Deus, precisamos de obediência, precisamos de confiança e precisamos de fé. A fé, ela está dependente destes outros dois, da obediência e da confiança. E sabes, a fé, ela não é um salto no escuro, como muitas pessoas dizem. Não, se eu tenho fé é porque eu sou irracional, sou ilógico, não estou a considerar as opções, estou a ignorar as circunstâncias. Sabes, não é nada disso. A fé não é um salto no escuro. A fé é uma decisão baseada no nosso conhecimento de Deus. Eu tomo a decisão de obedecer e de confiar a Deus porque eu o conheço, porque eu já tenho visto Ele agir, não só na minha vida, mas na história bíblica eu posso ver inúmeras vezes em que Deus providenciou, em que Deus prometeu, em que Deus cumpriu. Posso ver isso também, eu, Miguel, na minha própria história. Tu podes ver isso na tua história, se já tens a tua caminhada com Cristo, se já iniciaste essa caminhada. Então a fé é esta decisão, baseada no que nós já conhecemos de Deus. E por isso a fé pode aumentar, por isso a fé pode crescer. Romanos capítulo 10 diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso decidir obedecer, decidir caminhar conforme Ele me indica, e mais a minha fé pode crescer. E eu acredito que é impossível vivermos a nossa vida cristã sem fé. É impossível fazermos a nossa caminhada com Jesus sem fé. Nós caminhamos não pelo que vemos, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, mas por aquilo que não se vê, por aquilo que cremos, por aquilo que confiamos em Deus. E eu acho muito interessante que o mesmo Pedro, alguns anos mais tarde, no mesmo mar, caminhou um dia sobre aquelas águas. Um evento ainda mais impossível do que fazer uma pescaria durante o dia. Mas sabes, ele caminhou sobre aquelas águas, não sei se conheces este episódio ou não, mas a Bíblia diz que os discípulos estavam no mar, um mar agitado, à meia da noite, vem um vulto caminhar sobre as águas, imagina o medo, começam a dizer uns para os outros, é um fantasma, e lá esse vulto fala com eles e diz, não, sou eu, sou Jesus, fiquem tranquilos. E Pedro diz, se és tu, chama-me e eu vou ter contigo, e eu vou caminhar sobre as águas. Ele aprendeu esta lição. Ele aprendeu, se é Jesus que diz, se é Jesus que me chama, sob a sua palavra eu posso até mesmo caminhar sobre as águas. Fantástico aquilo que Pedro aprendeu e que a palavra de Deus nos deixa aqui como inspiração, como conselho, como experiência para nós. Pedro aprendeu a dar ouvidos às palavras de Jesus e construir a sua vida sobre elas. E deixa-me terminar dizendo-te isto. Sabes, muitas vezes nós conhecemos Jesus, que conhecemos entre aspas. Ouvimos falar, sabemos quem é, temos uma noção histórica ou religiosa de quem foi esta figura. Mas estamos como Pedro na primeira parte desta história. Sabes, conhecemos Jesus em segunda mão. Conhecemos de ouvir falar. Ouvimos dizer o que ele fez na vida dos outros. Talvez até mesmo vamos regularmente a uma igreja. Mas ainda não tivemos aquele encontro no barco, como Pedro teve com ele. Aquele encontro em que decidimos obedecer, confiar e colocar a nossa fé nele. Jesus um dia ele contou uma parábola sobre um homem que ouviu a palavra, mas não lhe obedeceu. Escolheu edificar a sua casa sobre a areia. Mas outro homem, que ouviu a palavra e obedeceu, edificou a sua casa sob a rocha. Um fundamento firme, a palavra de Deus. E esse construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, vieram os ventos, mas ele permaneceu. Pedro conhecia Jesus, Pedro respeitava Jesus, admirava-o talvez, mas foi aqui que tomou a decisão que mudou a sua vida. E eu e tu temos também esta oportunidade diária, constante, de decidir hoje, por que não, edificar a nossa vida sob a palavra de Deus e ver Jesus agir na nossa vida. Que Deus te abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.